Olá, bom dia. Bem-vindos à nossa reunião virtual para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2024. Esse evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. To listen the audio in English, press the interpretation button at the low right-hand side of the screen. Como de costume, esse evento será dividido em duas partes. Na primeira, o nosso CEO, André Haui, e nosso CFO, Rafael Sperendio, falarão um pouco sobre os destaques do resultado de 2024. Em seguida, abriremos para uma sessão de perguntas e respostas, quando analistas e investidores poderão solicitar esclarecimentos adicionais. A apresentação está disponível em nosso site de relações com investidores no endereço www.bbseguridaderi.com.br. Agora passarei a palavra para o André, que seguirá com a apresentação, e volto, após a apresentação, para moderar a sessão de perguntas e respostas. André, por favor, agora é com você. Obrigado, Felipe. Bom dia, amigos e amigas. Primeiramente, agradeço a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa reunião virtual. É com grande entusiasmo e satisfação que anuncio que o nosso lucro líquido cresceu 9,5% em 2024 e atingiu a marca histórica de 8,7 bilhões de reais. O lucro gerencial, que está no padrão SUSEP, chegou a 8,2 bilhões de reais, um aumento de 5,7% em relação a 2023. Um resultado bastante sólido, suportado pelo crescimento de 11,9% do resultado operacional líquido de impostos, que superou a redução do resultado financeiro. Continuamos com uma política de remuneração aos nossos acionistas muito robusta. Em 2024, foram destinados 7,1 bilhões de reais para pagamentos de dividendos, além de 1,2 bilhão de reais utilizado na recompra de ações. Ou seja, entre dividendos e recompra, foram mais de 8,3 bilhões destinados aos nossos acionistas, um payout de mais de 95%. Alcançamos a marca de 17,5 bilhões em prêmios emitidos, crescendo forte nas linhas mais rentáveis. No prestamista, a alta foi de 7,9%. Conforme dados da SUSEP, até novembro, registramos prêmios emitidos aproximadamente 70% superiores ao segundo colocado do ranking. No rural, mesmo em um ano desafiador, conseguimos ampliar o nosso share de mercado para 63,6%. Destaque para o crescimento de 21,2% do Vida Produtor Rural e de 28,1% do Penhor Rural. Nossa sinistralidade fechou o ano no menor patamar histórico, chegando a 23,7%, resultado de uma robusta política de subscrição e de mitigação de riscos, fruto da nossa estratégia de resseguros. Nos nossos negócios de acumulação, as reservas de previdência expandiram 9,4% em 12 meses e chegaram à marca de 428,9 bilhões. A arrecadação de capitalização cresceu 4,2%, totalizando 6,7 bilhões em 2024. No nosso negócio de distribuição, o crescimento de 10% das receitas de corretagem foi garantido tanto pelo desempenho comercial, incluindo a venda de produtos que não são subscritos por nossas investidas, como pela recorrência e reconhecimento das receitas relacionadas a vendas concluídas em anos anteriores, em especial do seguro prestamista. Em 2024, demos continuidade na execução da nossa estratégia de evoluir o uso de tecnologia e de dados para a geração de negócios e melhorar o atendimento aos nossos clientes. Foram 538 milhões de reais investidos por todas as empresas do grupo em infraestrutura de TI, cibersegurança, desenvolvimento de novos produtos e soluções digitais. Esse investimento nos ajudou a fazer desenvolvimentos importantes voltados ao nosso portfólio. Nos seguros rurais, estamos expandindo nossa atuação para além dos produtos tradicionais, como é o caso do agrícola, para conseguirmos aproveitar todas as oportunidades do agronegócio. Lançamos o penhor de animais no início do ano passado e já emitimos 511 milhões de reais em prêmios junto com o nosso seguro pecuário faturamento, que cresceu 89% em 2024. Foram quase 650 milhões em prêmios de seguros voltados ao mercado pecuário, que representa uma importante fatia do crédito rural do Banco do Brasil. Como eu mencionei no slide anterior, o seguro de vida produtor rural
teve um crescimento significativo de 21,2%. Esse aumento foi possível pelas novas condições que implementamos no produto, com expansão da importância assegurada e da idade máxima dos nossos clientes. Em uma estratégia que visa olhar o cliente em todo o seu ciclo de vida, vendemos mais de 85 mil apólices do seguro proteção pessoal, que foi lançado em 2024. Esse produto se trata de um seguro de vida com coberturas mais simplificadas e preço mais acessível. Um produto importante para universalizarmos o acesso ao seguro, criando oportunidades de longo prazo à medida que os clientes desenvolvem a sua educação financeira e passam a adquirir produtos mais sofisticados. Na Previdência, lançamos o produto que permite a oferta do saldo acumulado em reserva como garantia de operações de crédito. Uma solução importante que nós desenvolvemos aqui para dar liquidez aos nossos clientes e evitar que eles acessem uma poupança de longo prazo no caso de qualquer necessidade momentânea. E em 2024, já foram mais de 800 milhões de reais de previdência como garantia de operações de crédito. E aqui temos muito a crescer ainda. Seguimos avançando também nos nossos negócios de distribuição. Em 2024, a BB Corretora intermediou a emissão de 18,7 bilhões de reais em prêmios de seguros. A nossa investida Brasilseg tem o maior peso aqui, mas também quero ressaltar nossa atuação puramente como corretora, com a venda de 967 milhões de reais em prêmios de seguro automóvel e 153 milhões de reais em grandes riscos e transportes, com foco no segmento atacado do BB. Nessas duas frentes, não participamos da subscrição do risco. Na estratégia de diversificação, emitimos 2,1 bilhões de reais em prêmios via canais parceiros, representando 12% do total. Apenas em rural foi 1,3 bilhão, contribuindo com 235 milhões de reais para o resultado, um crescimento de 17%. Por fim, porém não menos importante, evoluímos em nossa atuação nos canais digitais. Em 2024, foram 180 mil novos clientes que entraram na base por esses canais e mais de 915 mil vendas efetivadas. Captamos 900 milhões de reais em previdência e atingimos a marca de 26% das vendas de capitalização PM, concretizada de forma remota em canais digitais. Os resultados econômicos que acabei de mostrar foram expressivos e a sustentabilidade desses números passa por um dos pilares mais importantes da nossa estratégia, que é a experiência do cliente no centro das nossas decisões. O NPS da nossa base segue consolidado na zona de qualidade e evoluiu 4,7 pontos no ano passado. O número de reclamações cai de forma contínua e em 2024 foi 15,2% menor do que em 2023. A evolução dos níveis de satisfação se reflete na permanência dos clientes, evidenciada pela redução de 17% do churn em 12 meses. E o nível de proteção da nossa base continua evoluindo. O número de clientes superprotegidos, que são aqueles com 4 ou mais produtos, cresceu 12,6%. A esteira de atendimento e os benefícios diferenciados oferecidos a esse público refletiu em um NPS de atendimento 11,9 pontos superior em 2024, e um NPS relacional que é de quase 2 pontos maior que o dos demais clientes. Finalizo aqui a minha fala e passo a palavra agora para o Rafael, que seguirá com o detalhamento do resultado. Retorno em breve para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom, obrigado, André. Entrando aqui no detalhe dos nossos números, né, sobre o resultado do ano e do quarto trimestre, a gente só reforçando, né, a abordagem ela sempre vai ser no padrão contábil da SUSEP, tá, que é o que baliza o nosso fluxo de distribuição de dividendos e é o conceito que eu vou adotar aqui. Então, um resultado de 8,2 bi em 2024, 2,2 no quarto trimestre, crescendo 6% em ambas as bases de comparação. Resultado bastante sólido, ainda mais se a gente colocar em perspectiva, né, todos os desafios que a gente enfrentou no resultado financeiro. Teve não só a redução da taxa Selic, aumento, né, do custo do passivo lá na Brasilprev, aquele plano de benefício definido que ele é atrelado ao IGPM. Em 2023 nós tivemos ali uma deflação de 3% do IGPM, 2024 uma alta de 6,5%, então isso impactou diretamente ali, e a própria abertura da estrutura a termo de taxa de juros, que também gerou uma marcação a mercado negativa. Por isso aqui o financeiro ele cai 13% ano contra ano no quarto trimestre, cai 17% no acumulado do ano, representando aqui só 17% do nosso resultado
uma das menores contribuições ali da série histórica. Aqui trazendo um pouco mais de detalhe, né, quebrando a variação do resultado do ano, os dois principais componentes. Então, o lucro cresceu algo como 440 milhões, veio integralmente, né, do crescimento da operação, crescendo 723 milhões, principalmente aqui, né, pela Brasilseg, né, não só por conta do crescimento das vendas, né, no próprio exercício, como pelo reconhecimento das vendas feitas em exercícios passados, impactando diretamente aqui no prêmio ganho, com reflexo aqui também na corretora, uma parte compensada aqui por um aumento no comissionamento, vou entrar em detalhes mais para frente, principalmente ali no prestamista, né, redução da participação do agrícola, aumento da participação do prestamista, ajudou também na composição das receitas de corretagem. E o principal destaque, né, 244 milhões de crescimento de resultado advindo da redução da sinistralidade, que em 2024, em todas as linhas, né, a gente observou redução da sinistralidade, exceto o prestamista, contribuiu bastante para o crescimento do resultado da operação. Do lado financeiro aqui, como eu comentei, né, de 723 milhões de crescimento operacional, o financeiro consome uma parte, né, 282 milhões de redução em relação a 2023. Aqui, 57 milhões de crescimento advindo principalmente do aumento de volume. A gente conseguiu ali compensar a redução da taxa Selic com aumento de volume, mas, por outro lado, a marcação ao mercado aqui, como antecipei, ela tirou 184 milhões do nosso resultado de 2024, só lembrando que em 2023 esse efeito foi positivo em 149 milhões de reais. Tá? Passando aqui, entrando um pouco mais no detalhe por operação, primeiro aqui na Brasilseg, em prêmios emitidos. Né? A gente viu um crescimento de 6% no quarto trimestre, advindo aqui basicamente de uma aceleração do crescimento do segmento rural, cresceu 23% ano contra ano no quarto tri, e um crescimento de 2,2% do prêmio no acumulado do ano. A gente vê o rural crescendo 4,1%, né, o rural que representa praticamente metade dos prêmios emitidos, desses 4,1%, né, o prestamista, né, do produtor rural, que é aquilo que a gente chama de vida do produtor rural, e o penhor rural foram os principais drivers. O próprio prestamista aqui para o cliente, pessoa física e micro e pequena empresa, crescendo 8%. Vira ficou de lado, empresarial cai 40% por conta do encerramento ali do produto de quebra de garantia que a gente tinha para consórcio, não remunerava adequadamente o nosso custo de capital, nós optamos ali por descontinuá-lo no primeiro TRI de 2024. Quando a gente olha aqui a qualidade da operação, a gente vê uma melhora generalizada, uma melhora do índice combinado aqui, advinda basicamente da redução da sinistralidade, como mencionei anteriormente, né? Todas as linhas apresentando melhor, exceto ali o prestamista. O prestamista teve alguns one-offs em 2024, principalmente um reporte de sinistros que estavam represados ali. A gente fez uma revisão de bases e reportamos esses sinistros entre o segundo e terceiro TRI de 24 e provisão de excedente técnico. Tá? Se a gente segregar esses dois efeitos, a sinistralidade do prestamista teria ficado praticamente de lado, nada que preocupe. Aqui a linha cor-de-rosa a gente representa o aumento do comissionamento, esse aumento reflete positivamente ali na corretora e é função do mix que eu mencionei anteriormente. Não é? O prestamista ele tem o maior índice de comissionamento entre os produtos de seguro e o agrícola é menor. Né? O agrícola perdendo participação, o prestamista ganhando, o comissionamento médio subiu. E o índice de despesas gerais administrativas ali praticamente de lado em relação a 2023. Financeiro cai 2% no quarto TRI, 8% no acumulado, aqui praticamente resultado da queda da taxa Selic. Uma parte a gente conseguiu compensar com volume, mas não totalmente. E aí, por fim, o lucro líquido crescendo 14 ano contra ano, 10 no acumulado, com crescimento do prêmio ganho, melhora do índice combinado que eu mostrei ali, mais do que compensando a queda do resultado financeiro. Passando aqui para a nossa operação de previdência, 3% de crescimento da arrecadação em 2024, chegando aqui a 59 bilhões de reais. No quarto TRI, a gente teve uma redução de 4%, ano contra ano. No termo de captação líquida, a gente observa resgates flat, 7 bilhões de captação líquida em 2024. Levou aqui nosso crescimento de reservas, da ordem de 9%, aqui é reserva, conceito reserva total,
reserva de PI e VGBL crescendo 10%, bem em linha com o crescimento das receitas com taxa de gestão, cresceram 10% tanto ano contra ano no quarto trimestre, como no acumulado de 2024. Muito embora a gente tenha observado aqui uma redução da taxa de gestão, né, por conta do próprio mix, a gente observa aqui no canto inferior uma redução da participação de multimercados no AUM total, né, e por consequência uma redução da taxa média, dado todo o movimento de aversão a risco, maior concentração em renda fixa, a gente observa essa redução da taxa média de gestão, mas que por conta do aumento na quantidade de dias úteis em 2024, né, a gente acaba compensando e crescendo as receitas bem em linha com o crescimento do saldo de reservas de PIV. Aqui, em termos de resultado, na última linha, a eficiência da operação ela até apresentou melhora, tanto no quarto tri como no acumulado do ano, mas tanto o aumento da receita com taxa de gestão, a melhora da eficiência da operação, ela não foi suficiente para compensar a queda do financeiro. O financeiro, por conta ali do GPM, né, que foi deflação em 2023, inflação em 2024 e a própria abertura de curva em especial ali no quarto trimestre, o impacto foi bastante significativo. A gente teve uma redução de 72% do financeiro ano contra ano no quarto tri, de 62% no acumulado, e isso explica a queda do lucro, né, caiu 27% ano contra ano no quarto tri, 15% no acumulado, pura e simplesmente por conta do financeiro. Capitalização, aqui a arrecadação cresce 4% em ambas as bases, ano contra ano e no acumulado. Reservas, a gente tem uma queda de 3% aqui por conta do encurtamento do prazo dos títulos, né? Então as reservas apresentaram redução nos 12 meses. Sorteios pagos distribuindo 63 milhões de reais em prêmios de sorteio em 2024, praticamente estável ano contra ano. Resultado financeiro, quarto tri, cai 4% por conta da redução da margem financeira, aqui reflexo da redução da taxa Selic, uma parte compensada pela redução da TR, mas não foi suficiente. No ano, aqui o financeiro sobe 5%, apesar da queda de 20 bases aqui na margem financeira, por conta do aumento no saldo de aplicações financeiras, que foi suficiente para compensar. E aqui o lucro líquido cresce 1% ano contra ano, 5% no acumulado. No acumulado do ano ele cresce bem em linha aqui com o crescimento do resultado financeiro. No quarto tri cresce, embora o financeiro tenha caído por conta da redução das despesas. Esse tem sido o principal desafio dessa operação. A gente está buscando tornar mais eficiente, né, ao longo do tempo. Esse é o nosso desafio no médio prazo. Passando aqui para a corretora, cresce 8% ano contra ano, 10% no acumulado, aqui principalmente por conta da operação de seguros, não só, como eu falei inicialmente, né, pelas vendas do exercício corrente, mas também pela apropriação de vendas que foram feitas nos últimos 2, 3 anos, apropriação de corretagem agora ao longo de 2024. A gente encerrou o ano com 6 bilhões de comissões a apropriar, então ainda um saldo bastante relevante de comissões que vão passar no nosso resultado nos próximos anos. A margem líquida melhora de 1,1 ponto, ano contra ano aqui por conta de mix e também aumento de receita financeira por conta de volume. No acumulado do ano, a margem fechando praticamente estável, um aumento de 30 bases, por isso que o resultado subiu ali na margem um pouquinho acima do crescimento da receita. Passando agora nossa prestação de contas em relação ao nosso guidance de 2024. Então, resultado operacional não juros, no intervalo de 5 a 10, nós entregamos 10,7, superamos a nossa projeção. Aqui, lá voltando no início da apresentação, por conta principalmente de uma sinistralidade mais baixa do que a gente previa inicialmente. Né? Isso aqui até foi um resultado extremamente satisfatório por conta, se a gente colocar em perspectiva, né, a necessidade de constituição de provisão complementar de cobertura lá na Brasilprev, a gente não tinha projetado, não estava contemplada nessa projeção, e mesmo com esse provisionamento ali, que não estava contemplado na projeção, a gente conseguiu superar o intervalo de estimativas. Né? Até para 2025, pelo caráter ali mais financeiro dessa provisão complementar de cobertura, né, que boa parte dela reflete a atualização por taxa mais inflação, então a gente deve em 2025 aqui reclassificar essa despesa para despesa financeira. Não fosse
essa constituição de provisão complementar, o crescimento aqui teria sido da ordem de 12%. Prêmio emitido da Brasilseg, que ficou aqui na metade superior no intervalo, de 0 a 3%. Reservas de previdência, ficamos praticamente no centro do intervalo, crescimento de 9,9%, no intervalo de 8 a 12%. E para 2025, nós trazemos aqui os mesmos indicadores. O único ponto de destaque aqui no resultado operacional, a gente fez essa reclassificação, a despesa de provisão complementar de cobertura passa a ser reclassificada como despesa financeira lá na Brasilprev, essa foi a única diferença. Intervalo de crescimento de 3 a 8% da operação para 2025. Prêmio emitido, crescimento de 2 a 7%, e reservas de previdência, intervalo de crescimento de 12 a 16%. Tá? Essas são as nossas expectativas para o ano de 2025. Bom, com isso encerro aqui a apresentação. Vamos juntar agora o André e o Felipe para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Voltamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Vou passar aqui rapidamente algumas orientações, só para lembrar os procedimentos para quem desejar fazer pergunta. Quem desejar encaminhar uma pergunta por escrito, basta clicar no botão Q&A, que está na parte inferior da sua tela. Lembrando que teremos uma lista de perguntas. Se não conseguirmos responder a todas, a nossa equipe de relações com investidores retornará após o evento. Também teremos a possibilidade para que analistas e investidores façam perguntas por áudio. Para isso, basta clicar no botão Raise Hand, que está também na parte inferior da tela, e aguardar até que seja chamado o seu nome e você possa liberar o microfone. Bom, acho que a gente já tem uma lista de perguntas aqui, vamos iniciar. A primeira pergunta, ela vem do Jitendra, do banco HSBC. Hi Jitendra, please you can unmute and your question, please. Hi, good morning, everyone. Thank you for taking my questions and congrats on the results. I have two very quick questions. First, maybe on the premium growth. When we look towards 2025 in terms of written premium, how do you expect growth in 2025 across different product lines, given the higher rate scenario in Brazil and some economic slowdown? So if you could provide some numbers by product lines, that would be very helpful. And second, I just wanted to understand dynamics about gross written premium and net earned premium. So net earned premium have remained stable throughout 2024, while gross premium were, volatile. So how these two lines could evolve in coming quarters going forward or for 2025? Thank you. Okay. Hi, Jitendra. We're going to answer in Portuguese, right? A pergunta, né, só para equalizar aqui o entendimento, ela veio relacionada ao guidance de crescimento de prêmio emitido, né, e quais são as nossas expectativas entre as diversas linhas de negócio. E a segunda pergunta veio da dinâmica entre prêmio retido e prêmio emitido, né, porque o prêmio retido acabou crescendo num ritmo mais forte do que o prêmio emitido em 2024. Eu vou começar por essa, inicialmente, a segunda pergunta, tá? O prêmio retido, ele acabou crescendo num ritmo mais forte, justamente por conta da dinâmica de mitigação de risco que a gente adota dentro da companhia, né, de seguros, a Brasilseg. O seguro agrícola, né, é um produto rentável, mas que ele apresenta volatilidade, né, ao longo dos anos. Então, para reduzir essa volatilidade no nosso balanço, a gente adota uma política bastante conservadora de resseguro, onde a gente retém
algo como 24% dos prêmios e cede, né, a diferença para um painel de resseguro. Né? Na sessão, a gente captura a comissão. As demais linhas de negócio, né, como não tem tanta volatilidade de sinistralidade, a gente não cede prêmio para resseguro, mas contrata coberturas de stop loss para evitar risco de cauda. Só essa assim, de forma bem resumida, a estratégia que a gente adota na mitigação de risco do portfólio de seguros. Como em 2024 a gente teve um ano bastante desafiador na perspectiva do agronegócio, o produto de agrícola, né, seguro agrícola, principalmente na modalidade custeio, foi o que mais sofreu, apresentando queda ano contra ano. Mas isso apresenta uma sensibilidade maior no prêmio emitido. Né? Quando a gente migra para o prêmio retido, como só 24% mais ou menos é retido dentro da companhia, a sensibilidade para o retido é menor e ganha peso as linhas que a gente retém mais risco e que cresceram mais ao longo de 2024. Destaque aqui prestamista, mesmo dentro da modalidade rural, o penhor e o vida produtor rural, são modalidades que a gente não cede prêmio para resseguro e apresentaram crescimento ali, o prestamista na casa de 8% e vida e penhor cresceram na casa de 2 dígitos. Né? Então, por isso o prêmio retido, ele acaba crescendo num ritmo mais acelerado do que o prêmio emitido, porque ele é menos sensível ao desempenho do agrícola. Já trazendo para 2025, dentro do guidance que nós trouxemos de crescimento de 2 a 7% de crescimento, diria que esse ano, em um comparativo com o exercício de 2024, ele é um ano que eu chamaria de menos previsível, vamos chamar assim, para as linhas que elas são mais dependentes de crédito. Então, a sensibilidade desse intervalo, né, ela vai estar ali bastante concentrada, principalmente no prestamista e rural. Tá? Então, se a originação, né, vier melhor do que esperado, a gente se aproxima do topo. Se ela vier menos, né, menor do que a esperada, a gente vai caminhar para o piso do guidance. Né? As outras linhas, vida, residencial, empresarial, são linhas ainda subpenetradas dentro da base de clientes do Banco do Brasil, são linhas que a gente vai puxar, né, para tentar que elas cresçam ali mais para o topo ou acima do intervalo do guidance, mas são linhas que são menos representativas no portfólio como um todo. Já o prestamista, ali a gente tem alguns drivers importantes, né? A gente tem a questão que está sendo discutida no consignado privado, que pode abrir um mercado importante aqui para o Banco do Brasil. Temos um produto novo atrelado a consórcio, que a gente deve acelerar, né, colocar na rua em março, então isso também deve ajudar, mas a gente ainda tem um ambiente, sob a perspectiva de taxa de juros, não tão favorável como a gente tinha no início do ano passado, a gente estava esperando taxa para baixo, um ambiente muito mais favorável para prestamista. E o rural tem a sua dinâmica própria. Né? Então, eu diria, a gente está para 2025, né, diferente de 2024, mais otimistas nas linhas não completamente relacionadas a crédito, mas com um pouco mais de incertezas nas linhas que têm um desempenho mais ligado à originação de crédito dentro do Banco do Brasil. Thank you, Jitendra, for your question. Thank you. Thank you. A próxima pergunta, ela é do Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Bom dia, Thiago. Pode liberar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Oi, bom dia, André, Rafael, Felipe. Eu queria fazer uma pergunta no resultado financeiro, entender um pouco das expectativas de vocês para 2025. Estou olhando aqui na página 7 da apresentação de vocês, teve uma queda em 2024 ali na casa de 280 milhões de reais. Claro que tem muitas incertezas no ano à frente, né? Coisas que vocês não controlam, como marcação a mercado, descasamento temporal, abertura de curva, tudo isso. Mas queria entender como é que vocês estão pensando na contribuição de resultado financeiro para lucro para os próximos 12 meses, porque pensando que o resultado operacional pode adicionar uns 550 milhões de reais, que eu acho que é o que está implícito no ponto médio
do guidance operacional de vocês, entender se o resultado financeiro talvez tenha alguma contribuição nessa ordem de grandeza também, seria interessante para ajudar a gente a pensar aqui. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Thiago. O resultado financeiro, ali você abordou bem alguns pontos que impactaram 2024, que a gente não espere que tenham mesma relevância em 2025. Então, segregando os nossos componentes, aqui eu vou focar na carteira que hoje ela passa no P&L, tá? Como a sua pergunta ali ela está relacionada entre operacional e financeiro, eu vou focar ali na parcela que passa na demonstração de resultados. Então, um primeiro ponto, tá? O ano passado, você abordou bem e está na nossa apresentação, nós tivemos uma perda líquida de 184 milhões de marcação a mercado. Tá? E uma parcela relevante ela aconteceu no final do ano passado por conta da abertura de curva de juros. Isso advém principalmente ali da carteira que a gente mantém na Brasilprev como ativo para fazer frente às nossas obrigações daquele plano tradicional. Então, boa parte está ali atrelada à inflação, NTNB, um prazo médio e longo. Tá? Então, desses 184 milhões que a gente já teve ali, ponderado pela nossa participação nas empresas, pós-imposto de renda, eu diria que existe uma assimetria hoje. Tá? Eu diria que a probabilidade, né, para 2025, ela é maior de termos ou marcação positiva ou de não termos marcação do que aconteceu ano passado. Então, vamos assumir que o cenário conservador, a gente não tenha mais marcação a mercado negativa, que a curva fique flat em relação a dezembro, o que já não é verdade, porque ela já fechou, né? De dezembro para cá ela já fechou, então a gente já tem marcação positiva no primeiro tri. Então só aqui a gente teria 184 milhões adicional no resultado financeiro. Por outro lado, aqui na parcela pós-fixada, aí que a conta é relativamente simples, não mudou aquela premissa que a gente tem trazido a mercado, 100 bases de Selic equivale a 100 milhões de lucro, tá? Então, aí vai depender da sua premissa de Selic. Se a gente usar hoje a Selic está implícita na curva, a gente teria algo como ali uns 5 pontos de aumento na Selic média, que daria algo como, 4 pontos de aumento na Selic média, que daria algo como 400 milhões de reais. Tá? Então, mas aí vai variar de acordo com a premissa de cada um. Usando hoje o que está implícito na curva de juro, daria ali um aumento de quase 4 pontos, 400 milhões mais 184, assumindo que a gente não teria marcação negativa, daria algo como 584 milhões mais ou menos no resultado financeiro adicional para 2025. Perfeito. Obrigado, Rafael. A próxima pergunta, ela é do Caio da Prata, do UBS BB. Bom dia, Caio. Pode seguir, por favor. Bom dia, Felipe, André, Rafael, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira também em relação ao guidance, mas aqui focado um pouco mais no operacional, né? Só queria ter uma ideia um pouco mais sobre como é que está esse crescimento do resultado por subsidiária e também entender melhor o que vocês estão considerando de sinistralidade do rural, né? Que talvez aqui a linha mais volátil, vocês tiveram uma performance bem positiva ao longo de 2024 e depois eu faço a minha segunda. Obrigado. Obrigado, Caio, pela pergunta. As premissas que estão implícitas ali no resultado operacional, as duas mais relevantes, elas já estão no próprio guidance, né? O prêmio emitido e o próprio crescimento de reservas ali na Brasilprev. Aqui está faltando ali para fechar é justamente a questão da sinistralidade que você perguntou, né, Caio? Para 2025, o que ocorre? A gente fechou no low histórico de sinistralidade no agrícola, né, no rural, por consequência, né? Então, é difícil assumir, que, né, eu mencionei na resposta, né, na primeira pergunta que foi feita, que o agrícola ele tem uma relativa volatilidade. Quando a gente observa o contexto
né, atual de projeção de clima, lógico que isso muda com certa frequência, né, mas hoje, para exercício de 2025, a gente tem aqui no primeiro trimestre uma predominância de laninha, perdendo força ao longo do primeiro tri e passando para uma predominância de neutralidade a partir do segundo tri até o final do ano. Seria um cenário extremamente benéfico. Esse cenário de laninha, a gente já tem já tem os dados de fevereiro, né? A gente acompanha isso diário. O que a gente tem observado? Né? Uma frequência mais reduzida de avisos em relação ao ano passado, mas com uma severidade maior, em especial Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Né? Mais uma vez, né? Maior em cima do low histórico que foi no ano passado. Se eu comparar, por exemplo, com 2023, aí a figura já muda. A própria dinâmica muda, né? Porque a gente está observando nesse ano um aumento em janeiro e uma tendência de redução já em fevereiro. Tá? Em 23 a gente observou ela crescente, janeiro, fevereiro e março. Tá? Então, o que eu posso extrair, assim, lógico que a gente está muito no início do ano para estabelecer qualquer tendência, mas a princípio parece que a sinistralidade ela deve ficar entre o que a gente observou em 24 e o que nós observamos em 2023. Tá? Então, não é nada preocupante, dentro da normalidade, mas não dá para assumir que ela fique no low histórico, permaneça, né, no low histórico por 2 anos seguidos. Né? Então, essa é mais ou menos a nossa perspectiva de sinistralidade para agrícola. Para as demais linhas, aí a gente trabalha com a melhoria para o residencial, mas é um produto de pouca relevância, e dentre os mais relevantes, uma melhoria no prestamista, que a gente teve alguns one-offs, como eu mencionei na apresentação, né, no prestamista em especial ao longo de 2024, a gente teve alguns eventos extraordinários que a gente espera que não se repitam em 2025, tá? Então, esses seriam os principais destaques. Para as demais modalidades, ali a gente não espera nenhuma variação relevante de sinistralidade, não, tá? Tá ótimo, super claro, Rafael, obrigado. E a segunda é também sobre o resultado financeiro, se eu puder, é só um follow-up rápido da pergunta do Thiago. Olhando para a parte de previdência, né, se vocês, depois da resolução, né, que impactou os resgates de vocês ao longo de 2024, só queria que vocês lembrassem a gente como é que está hoje o descasamento de índice de GPM e IPCA agora no fim de 2024 versus como é que estava no começo do ano. Eu acho que vocês reduziram bastante esse descasamento. Só para confirmar. Obrigado. Perfeito, Caio. Não, de fato, o descasamento reduziu em termos de indexador. Hoje a gente está, ordem de grandeza aqui, algo como 90% casado no indexador. Então, isso acabou reduzindo bastante. Isso era, antes da resolução, algo como 75%. Tá? Perfeito, agora. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Caio. A próxima pergunta ela é do Antônio Rouet, do Bank of America. Antônio, bom dia. Pode liberar o microfone e fazer sua pergunta? Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês e parabéns pelos resultados. 2 perguntas aqui do meu lado. Então, acho que ficou claro que o crescimento de prêmios ele é bastante dependente da originação de crédito, né, para o ano que vem, e é justamente isso que está incorporado no guidance. Eu queria dar um passo a mais aqui, que seria a capacidade da penetração, né, de vocês no crédito originado. Então, se vocês pudessem explorar, né, dentre as principais linhas aqui, que seria no caso o rural e o prestamista, como que a penetração no crédito originado evoluiu aqui no quarto tri e o que vocês estão assumindo, né, e o que deveriam ser principais drivers aqui para 2025. Uma segunda pergunta, na verdade, um follow-up num ponto que vocês já tocaram, é do consignado privado. Né? Então, se vocês já têm alguma informação um pouco mais específica de como vai funcionar a relação entre o seguro e o consignado privado, seria ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Antônio, pela pergunta. Trazendo um pouco mais de detalhe
em relação à penetração, tá? Então, para carteira de micro e pequena empresa, onde a gente oferta o produto na linha de capital de giro, a penetração ainda é muito baixa. Tá? Vou abordar o prestamista primeiro, depois eu detalho um pouco no rural. Para a pessoa física, a gente já tem uma penetração elevada, ela reduziu um pouco em relação ao ano passado, algo completamente normal num ambiente de taxa de juros ascendente, né? Então, a colocação do prestamista nesse contexto, ela acaba sendo mais difícil, tá? Então, mas, como falei, reduziu, mas reduziu na margem, reduziu pouco. Mas já é uma carteira mais madura, né, em termos de penetração, que é um produto que hoje, né, já está disponível dentro do nosso portfólio já há algo como um pouco mais de 10 anos. Né, então já é uma carteira bem mais madura. Na carteira de micro, pequenas e médias empresas, ainda a gente tem assim, um pouco mais de espaço para crescer penetração. Na linha de rural, aqui, assim, a gente pode olhar por diversas métricas, né? A penetração de seguro hoje no Brasil como um todo ela é muito baixa. Chegou, aqui a memória pode estar me traindo um pouco, mas algo como 15%, a coisa de 2 anos atrás, essa penetração reduziu para algo como 10% da área plantada no Brasil hoje protegida por seguro agrícola. Tá? Então, que ainda é um patamar muito baixo se você comparar com economias mais desenvolvidas, trazendo aqui um parâmetro de referência, Estados Unidos, a penetração ali hoje, né, é algo como 80% da área plantada, né, muito mais relevante do que a gente observa aqui no Brasil. E aí não só falando em grãos, mas também se a gente migrar para a pecuária, que é hoje um portfólio que é extremamente relevante na composição de crédito do Banco do Brasil, é uma linha que a gente explora muito pouco. Né? A gente tinha um produto de pecuário, a gente vem testando, lógico, é um risco que a gente não tem tanto domínio como a gente tem em grãos, mas a gente vem testando desde 2018 aqui, mais ou menos, 2019, e começou a ganhar um pouco mais de relevância agora em 2024, e a gente vai continuar expandindo agora em 2025, já que é uma carteira extremamente saudável sobre a ótica de sinistralidade, e a gente tem conforto para começar a escalar um pouco mais. E o próprio penhor de pecuário, né, que a gente também lançou um produto no início do ano passado e foi extremamente relevante para 2024 como um todo na composição de prêmios. Né? Então, eu diria, existe sim oportunidade de no segmento de grãos, mas o próprio setor está passando aí por um reequilíbrio de oferta e demanda, que tanto do lado do preço como do lado do preço de insumo, como lá do preço das commodities. Então, passado esse período de ajuste, a gente já está com uma visão mais otimista para 2025, e aí, né, esperando que isso ocorra, a gente pode voltar a crescer penetração, como a gente viu isso acontecendo 2 anos atrás, e o próprio segmento de pecuária que a gente explora pouquíssimo hoje e é extremamente importante para o Banco do Brasil, e a gente vem crescendo ao longo dos anos, tá? Mas ali é onde está a maior oportunidade, eu diria, olhando mais para médio e longo prazo. Bom, obrigado, Antônio, pela pergunta. A próxima pergunta ela é do Daniel Vaz, do Banco Safra. Bom dia, Daniel. Pode abrir o microfone e iniciar sua pergunta. Daniel, bom dia. Vocês me ouvem, pessoal? Agora sim. Agora sim. Bom dia, Rafael, bom dia, Felipe. Eu queria revisitar um pouco da fala do Rafael no nível de retenção de risco que vocês querem ter na parte de resseguro no agrícola. De certa maneira, isso poderia destravar algum ganho além do que vocês estão colocando ali implícito no prêmio emitido para prêmio ganho, né, para prêmio retido. Isso vocês têm discutido isso internamente na política de risco de vocês? Como é que está esse desenrolar, justamente nessa política de risco que vocês querem reter? E aí uma segunda pergunta talvez para o André, se tem alguma evolução na discussão da renegociação do contrato com o Banco do Brasil, para a gente poder ouvir da atualizações de vocês se algo aconteceu nesse meio tempo. Obrigado.
Daniel, obrigado pela pergunta. Eu vou responder as duas, tá? Eu acho que na questão do resseguro, obviamente isso é avaliado no âmbito da companhia, da Brasilseg, né, que detém aí os contratos. E isso é feito ano a ano, olhando para o cenário de sinistralidade, né, e o apetite a risco. Obviamente a gente mudou de patamar, acho que dois pontos percentuais, mas nesse caso, ano a ano, a gente vai olhar. A gente entende que tem espaço para mais players dentro do nosso painel, que já cresceu bastante. A gente entende que existe apetite de risco, né, das resseguradoras locais e internacionais. Então, obviamente, isso vai depender muito do tamanho da comissão que estará disponível, né? Então, eu acho que sim, a gente olha para isso, né, no âmbito da companhia, como conselheiro, e o Rafael também como parte do comitê, né, financeiro da companhia. Então, o cenário ele é olhado ano a ano. Esse ano a gente vai olhar de novo, entender se de fato isso faz sentido. Em relação aos contratos, conforme eu venho falando, né, a gente, como BB Seguridade, a companhia é Banco do Brasil, a companhia continuará existindo. Isso não é um tabu, a gente continua, né, conversando com o banco. A gente entende que ainda não chegou o momento, né, de sentar e desenhar, né, nada, até porque ainda tem bastante tempo dos contratos com os nossos sócios nas companhias investidas. Então, no momento certo a gente vai sentar e vai conversar, mas obviamente a gente, né, já olhou, já entendemos. A intenção nossa é extrair o máximo de valor possível, né, e que o banco também tenha, né, a sua recompensa pelo balcão que é utilizado. Então, basicamente é isso. Tá claro, obrigado. Obrigado, Daniel. A próxima pergunta, ela vem do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Bom dia, Grespan, tudo bem? Pode fazer sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Duas do meu lado. A primeira com relação aos novos produtos. Uma dúvida só que ficou um follow-up na pergunta do Antônio. Ele perguntou do consignado privado. Eu queria só confirmar com vocês dois dados. Se a penetração de vocês do prestamista no consignado privado é igual ao consignado público, quanto mais ou menos essa penetração, e se a rentabilidade do produto é a mesma nos dois segmentos. E aí, na verdade, minha pergunta é mais no consórcio também, que é a segunda parte dessa pergunta. Vocês vão relançar agora, né? E minha dúvida é o seguinte: vocês tiveram um pouco de dificuldade, pelo que eu vi, de rentabilidade do produto nos últimos anos. O que é até estranho um pouco para mim, porque eu tendo a imaginar que seguridade é mais sobre distribuição e menos sobre precificação. E parece um profit pool grande para vocês, né? Se vocês conseguirem encaixar bem o produto dentro da distribuição de consórcios do Banco do Brasil, me parece, e no preço certo, me parece ter um profit pool decente para capturar. Então eu queria só pegar com vocês também o que vocês estão mudando no produto, como a gente deve imaginar esse revamping que vocês estão pensando para 2025. E aí só minha segunda pergunta é bem rápida. Buyback, vocês fizeram 0 no TRI, me chamou atenção, e finalizaram o programa com 87%, né, menos de 100% da execução. Como que está a cabeça de buyback? Eu estava com a impressão que vocês iam favorecer mais buyback na margem, mas me chamou a atenção o 0 de recompra no trimestre. Obrigado. Vai pelo buyback, acho que eu posso responder. Guilherme, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir para o Rafael começar pela última e eu posso endereçar do consórcio. E aí a gente bate uma bola aqui sobre a penetração do consignado. Perfeito. Bom, com relação ao buyback, Grespan, a gente acabou executando 1 bilhão e 200 milhões, né, ao longo de 2024. Assim, é um volume irrelevante. O programa foi executado praticamente na totalidade. A gente tem algumas limitações, né, dentro da própria execução, né? Por exemplo, o caixa disponível hoje na Seguridade iria advém boa parte do caixa gerado pela BB Corretora, que ela tem uma NPL reduzida e ela acaba tendo hoje só capacidade para distribuição nas cabeças de semestre, vamos chamar assim. Então, a gente executou na medida do possível ali dentro do caixa disponível. É sempre bom lembrar que o próprio programa de recompra ele também tem um impacto no capital do Banco do Brasil, então a gente sempre tem que levar isso em consideração. Foi encerrado agora, assim, a nossa
expectativa é que se tenha uma definição com relação a a destinação dessas ações que estão em tesouraria aí num curto espaço de tempo, tá? Bom, vou subir aqui para responder a do consórcio. Guilherme, o produto que era ofertado para BB Consórcios anteriormente era um produto PJ, né? Era um seguro, na verdade, para carteira. Esse seguro ele foi estopado e a gente passa a oferecer agora um seguro direto, né, para o cliente, para o tomador do consórcio. Então, a gente embute o prestamista lá e a gente entende que tem uma potencialidade bem grande aí, eu diria, aí na casa de R$500 bilhão, tá? Essa é a mudança significativa. Em relação à penetração do consignado, a gente não tem, a gente tem que apurar melhor esse número entre o público e o privado, mas eu te diria que aí a penetração do prestamista como um todo, ela gira em torno de 20% a 25%, né, do nosso público potencial do banco, ou seja, tem bastante espaço para crescer. Então, vindo um produto novo, uma modalidade de crédito nova, a gente entende que a gente vai ter bastante espaço aí para explorar. E só um follow-up rápido, o meio bi de oportunidade no consórcio é lucro? Não, eu diria que é prêmio, né? Ou é prêmio? É prêmio. Prêmio, perfeito. Tá Obrigado, claro, Guilherme. obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. A próxima pergunta ela é do Arnon Shirazi, do Citi. Arnon, bom dia. Pode seguir com a pergunta, por favor. Fala pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta e parabéns pelos resultados. Minha pergunta é em relação ao cenário base que vocês utilizaram para fazer o orçamento e guidance de 2025, só para entender as premissas de GPM e também de Selic para o ano. Obrigado. Bom, Arão, obrigado pela sua pergunta. Em termos de premissas que a gente utilizou ali, Selic variando entre 14% e 15% nesse intervalo, né? E, lógico que a gente estabelece cenários e traça probabilidades, tá? Mas eu diria que a gente trabalhou com Selic estando nesse intervalo ao longo do exercício de 25. E GPM e IPCA entre 4% e 5,5%, né? Esses foram as faixas de intervalo que a gente estressou para convergir ali, tanto para crescimento de reserva, como impacto em resultado operacional e o componente de preço ali de prêmios emitidos, tá? Entendido. Obrigado. Obrigado, Arnon. A próxima pergunta é do Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Nishio, por favor, pode seguir? Opa, bom dia a todos, André, Sperendi e Felipe. Eu tenho duas perguntinhas também. Primeiro, em relação à sinistralidade de vocês tiveram um ano muito forte, né, muito bom. E eu queria saber de vocês a perspectiva de sinistralidade, principalmente no agrícola, que foi também muito bom esse ano. Como é que vocês embutiram as expectativas de vocês, não só do geral, mas também do agrícola e do rural, enfim, para 2025? E a segunda pergunta é em relação à Previdência, né? A captação líquida foi negativa no quarto tri. Eu queria saber se no guidance de vocês embutem quanto de captação líquida ou, enfim, se não der números, se vocês esperam uma melhora em relação a 2024. Obrigado. Bom dia, Nishio, obrigado pela pergunta. Bom, com relação à sinistralidade do agrícola, eu diria que ela deve ser mais alta em relação ao que a gente observou em 2024, tá? Mas, mais uma vez, nada que preocupe, tá? Porque a gente está com uma base de comparação aqui que é o menor patamar da série histórica, né? Então, ela deve apresentar uma elevação, justamente por conta da transição climática que a gente está observando, agora com uma predominância de laninha, e com impacto ali onde a gente tem uma exposição relevante, né, em Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, onde a gente tem observado uma severidade maior nos avisos de sinistros,
Mas, mais uma vez, a gente observou um impacto bem concentrado em janeiro, mas nada que preocupe a princípio, não é nem de perto aquilo que a gente viu lá em 2022, tá? Eu diria que hoje, com os números que a gente tem observado, para ficar algo entre 24 e o que aconteceu em 23, tá? A princípio, é isso que a gente tem observado, mas só reforçando, ainda é muito cedo para a gente extrapolar qualquer tipo de tendência. Essa é a nossa expectativa e que, a princípio, dado hoje a previsão de clima até o final do exercício, como a predominância deve ser de neutralidade para os próximos meses, a gente não deve ter nenhuma surpresa ao longo do ano, a não ser que essa projeção não se mostre correta, tá? Mas com os dados disponíveis, essa é hoje a nossa expectativa. Com relação, desculpa, a segunda pergunta, né? Com relação ao crescimento de reserva. A reserva de previdência, ali a gente trabalha, eu diria, no intervalo que a gente estabeleceu, ela, no piso, eu teria saída líquida de recursos num eventual cenário de estresse, né, numa eventual deterioração do ambiente. Tá? Então, a gente precisa contemplar isso no intervalo, eventualmente depois ao longo do exercício a gente pode rever, mas hoje está bem no início do ano, a gente tem que prever um cenário adverso. Tá? Então, no piso, prever saída líquida de recursos, e do meio para cima a gente prevê a entrada líquida, tá? de recursos. Mas, assim, eu diria que hoje, na perspectiva que a gente tem atualmente, de um pouco menos de volatilidade, principalmente de retornos dos fundos de investimento, a gente deve ter um ano mais favorável, tá? A não ser que a gente tenha um cenário de deterioração que hoje não é o nosso base. Tá? Obrigado, Nishio, Perfeito, pela sua obrigado. pergunta. Só um follow-up rápido. Em relação à sinistralidade, no geral, vocês estão vendo o índice meio que flat ou piorando um pouco para 2025 no total? A gente falou Ele sobre o agrícola, mas acho que no total. Ele deve aumentar marginalmente, tá, Nishio? Porque a gente trabalha com uma perspectiva de aumento no agrícola. Por outro lado, a gente trabalha com uma redução em prestamista e residencial e nos demais flat. Tá? Então, o combinado dessa dinâmica deve resultar em um índice de sinistralidade marginalmente mais alto, tá? Mas não muito. Perfeito. Parabéns pelos resultados. Obrigado, Nishio. Obrigado, Nishio. A próxima pergunta, ela vem do Marcelo Mizarri, do Bradesco BI. Marcelo, bom dia. Pode abrir seu microfone e fazer a pergunta, por favor? Oi, pessoal. Bom dia aí. Parabéns pelos resultados. Prazer estar aqui. Pergunta sobre seguro de vida, né? A gente, nos últimos anos, ele tem tido uma performance um pouco mais tímida, né, em termos de crescimento. E quando a gente pensa justamente essas dinâmicas, quais negócios estão indo melhor, pior para o ano que vem, queria saber, assim, como é que é a perspectiva que vocês estão vendo para o produto, né? Se tem alguma coisa do produto, o produto sofreu algumas mudanças, né, de mix e tal, e precificação. Queria ver quanto vocês esperam de crescimento de emissão de seguro de vida para 2025. O outro ponto sobre a sinistralidade, né, só até aproveitando aqui a pergunta que o Nishio fez, então, vocês comentaram, então, assim, para a gente pensar que a sinistralidade ela vai ter um leve aumento, né, ano contra ano. É difícil quando a gente pega os números, né, olha, assim, colocando o rural no nível que vocês disseram, parece difícil ter realmente uma piora da sinistralidade consolidada, né? Quer saber se tem alguma outra linha que vocês estão vendo um número talvez mais alto, vida, talvez vocês esperam sinistralidade mais alta, ou alguma outra linha para poder chegar nessa sinistralidade consolidada mais alta. E por último, sobre a Previdência, mais a pergunta é se vocês acham que 2025 pode ser um ano assim, vocês esperam ter captação líquida positiva em 2025? Se tem alguma coisa que vocês estão vendo diferente no produto, no perfil, até com a história toda de
taxa de juros mais alta ou não. Acho que foi mais a sazonalidade, as questões de premiação e tal, que às vezes afetam o final do ano, né? É isso do nosso lado. Obrigado, Mizrahi, pela pergunta e sucesso aí na posição de sell side. Bom, eu vou começar a abordar a primeira. Por gentileza, me lembre, foram 3 perguntas. Se eu esquecer alguma coisa, me lembra, por favor. Para a vida, a gente trabalha com um ambiente mais benéfico em 2025 do que a gente observou em 2024. A gente teve aquele ajuste de cosseguro que a gente mencionou no segundo TRI, teve impacto negativo, e o primeiro semestre como um todo para o produto de vida foi um semestre difícil. A gente tem boa parte do estoque, né, como é uma carteira antiga, o estoque ele ainda é ajustado por IGPM, e o estoque representa algo como 80% dos prêmios emitidos. E quando o IGPM fica negativo, a gente não repassa ajuste de preço. Então, praticamente as apólices que venceram ao longo do primeiro semestre, elas não tiveram reajuste de preço, elas só passaram a ter reajuste nas apólices que venceram ao longo do segundo semestre. Então, a deflação do IGPM no começo do ano passado, ela acabou impactando negativamente a emissão de prêmios em 2025, que é um cenário que a gente não espera que se repita emissão de prêmios em 2024, que é um cenário que a gente não espera que se repita em 2025, tá? E o produto, essa é uma dinâmica natural que acontece dentro da própria companhia, né? Quando a gente tem um ambiente mais favorável para a originação de prestamista, obviamente a rede vai focar o máximo que puder no prestamista, que é um produto de uma abordagem mais simples do que o produto de vida, que é um produto mais complexo. Quando a situação se inverte, né, e eventualmente se isso acontecer em 2025, a gente deve observar uma aceleração do crescimento de vida, né, ainda mais forte do que a gente está prevendo, tá? Mas hoje eu diria que no intervalo do guidance, o vida, a gente, nas nossas premissas, a gente trabalhou crescendo ali do meio para cima, tá? Com relação à sinistralidade, de forma geral, aquilo, né? O agrícola piora, o prestamista melhora, as demais linhas, residencial melhora, mas é pouco expressivo, tá? Mas a melhora do prestamista ela não é suficiente para compensar o aumento que a gente está prevendo no rural, tá? Por isso que a sinistralidade na margem deve subir um pouco, tá? Mas, mais uma vez, não é um aumento relevante. A gente está falando do piso histórico, né? Então deve ter um pequeno aumento em 2025. E para a Previdência, hoje o cenário que a gente trabalha, econômico, de desemprego no low histórico, a curva de juros com menos volatilidade, até com fechamento, né? Então, o que influencia muito captação líquida, a renda disponível e, às vezes, o cliente entra em pânico quando ele vê a oscilação atípica de retorno, tá? Então, isso aconteceu um pouco ao longo de 2024, em especial no final do ano, com a abertura da estrutura termo. A gente tirou risco dos fundos ao longo do ano passado, a gente está bem mais, hoje, numa gestão bem mais conservadora, para tirar um pouco dessa volatilidade, para não assustar o cliente. Então, a gente não espera que tenha o mesmo impacto que aconteceu em 2024, e hoje as expectativas, a gente olha cenário, né, de Selic de 2 dígitos ainda, né, menos volatilidade de curva e desemprego no low histórico, ela favorece, né, que o nosso cenário base, né, e obviamente o otimista, a gente tenha captação líquida positiva, tá? Mas eu não tenho um guidance específico da captação líquida. Posso fazer só um follow-up nessa parte? Taxa média de administração, né? Quer dizer, ela foi um pouquinho menor nesse trimestre, e até esse perfil que você fala de menos risco é o perfil dentro das próprias carteiras tomando um pouco menos de risco, ou é direcionar a captação para produtos com risco menor, né? Então, teria impacto da taxa média de administração em 2025, é isso? Tem, e a gente espera que a tendência se mantenha, que a gente viu nos últimos anos, e a taxa média caindo um pouco menos de um BIP por trimestre, tá? Legal, obrigado, hein, gente. Nada. Obrigado, Mizrahi. Temos mais uma pergunta agora do Pedro Leduc,
do Itaú BBA. Pedro, bom dia. Pode seguir, por favor. Boa tarde, prometo ser breve aqui. Em prêmio emitido, temos o guidance do ano, né, 2 a 7. 2024, o rural ele acompanha a originação de crédito no BB, só que com um mix bem diferente, com agrícola caindo, penhor e vida produtor subindo muito. Se para 2025 vocês estão visionando um rural crescendo, imagino sim, mas queria entender um pouquinho como vocês imaginam se comportar o mix dentro do complexo rural, entre o seguro agrícola, o penhor e vida produtor. Obrigado. Perfeito, Pedro, obrigado pela pergunta. Assim, só recordando, né, o que aconteceu em 2024, a gente teve sim um pouco de dificuldade na colocação do produto agrícola por conta do próprio contexto, né, do agronegócio, e conseguimos compensar esse déficit, vamos chamar assim, com a abertura de novas linhas, né? Eu mencionei o penhor pecuário, o próprio seguro pecuário, né? Aí não tem relação com a atividade de garantia, né? Dada ao crédito, e revisitamos ali importância segurada e idade limite no vida produtor rural. Né? Então, com isso a gente conseguiu contornar as dificuldades que a gente enfrentou ali no agrícola e encerramos o ano com crescimento. E é sempre bom lembrar também, você fez a correlação com a carteira do banco, mas a própria relação entre os produtos que nós temos no portfólio e as linhas de crédito do banco. Né? Então, o custeio, ali a gente consegue entrar com seguro agrícola e com vida produtor rural, e, assim, dependendo, né, da garantia dada no penhor. As linhas de investimento, aí a gente consegue entrar com penhor e com vida. E linhas de comercialização, vida e em alguns casos penhor. Tá? Então, existe um ponto comum entre as três linhas, né? Custeio, investimento e comercialização. Vida, produtor rural, a gente consegue atuar nos três. Quando a gente tem dificuldades em algumas delas, né, a gente pode sempre recorrer ao vida para tentar compensar, sempre lembrando que também é um produto extremamente importante, relevante para o produtor rural. Durante a pandemia, dos 1 bilhão e algo como 1,3 bi, que eu me recordo aqui, de indenizações que aconteceram, mais da metade foram feitos a produtores rurais que tinham vida produtor rural, atrelado em alguma operação de crédito. Então, isso acabou ajudando muitas famílias que dependiam ali do negócio do produtor. Tá? Então, esse é o agregado. Para 2025, aqui, lógico que a gente parte de uma base de comparação mais difícil, né, dado o crescimento do penhor e do vida produtor rural. E nós estamos mais otimistas esse ano do que o ano passado na questão do agrícola. Então, a dinâmica hoje, na formação de prêmios emitidos, a gente deve observar uma desaceleração de crescimento no penhor e vida e uma recuperação do agrícola. Tá? Esse é o cenário que a gente está esperando. Excelente, muito obrigado. Obrigado, Leduc. A gente não tem mais nenhuma pergunta na fila aqui, pelo áudio, e as perguntas do Q&A todas já foram respondidas durante o ao vivo. Então, com isso a gente encerra a nossa reunião virtual do quarto trimestre de 2024. Lembrando que no finalzinho a gente vai ter uma pesquisinha de satisfação, quem puder responder a gente agradece bastante. E gostaria agora de passar para o André e para o Rafael para considerações finais. Por favor. Eu só agradeço e coloco à disposição, né, tanto eu como o time de RI, para esclarecer qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida aqui no call. Bom, quero agradecer em primeiro lugar aos nossos clientes, aos nossos investidores e ressaltar, né, a qualidade do nosso time técnico que faz com que esse resultado possa acontecer e o crescimento dessa empresa continue exponencial. Então, meu muito obrigado a todos pela confiança e a gente se vê no próximo trimestre. Muito obrigado, até breve.